E aí, gente? Tudo bem, galera da mudança? Como é que vocês estão? Gente, muita gente perguntou, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Demorei um pouquinho, né? Pra postar o segundo vídeo. Mas eu gostaria de falar com vocês algo muito importante. A gente falou no último vídeo sobre as vozes, pra gente poder parar e se entender e buscar interpretar que vozes a gente tem ouvido. E ontem eu fiz uma postagem sobre o medo, que o medo ele não existe. O medo só existe dentro da gente. E o tamanho dele é o tamanho que a gente potencializa ele. Então ele nos paralisa do tamanho que nós queremos que ele nos paralise. Eu me recordo de quando eu era pequena, eu ficava imaginando que na minha época tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Então tinha a Cuca. Eu tinha medo da Cuca. E eu ainda cantava aquela música. E eu ficava criando os meus próprios fantasmas. E eu potencializava eles. Eu ficava imaginando eles correndo atrás de mim, me perseguindo. Então tudo isso era criar medo. Criar os meus próprios fantasmas. Mas por que você cria isso? Por que você cria os seus medos? Por que você cria as suas próprias prisões? Muitas vezes a gente cria as nossas próprias prisões no sentido de nos protegermos, de criarmos fugas, lugares secretos para a gente se esconder. Só que às vezes quando a gente cria esses lugares secretos, eles são tão perigosos para a gente mesmo que a gente se perde dentro deles. Por isso que, quando eu digo que o play da mudança é fazer o caminho de volta, é sair também desses lugares de cativeiro, esses lugares onde a gente se esconde, onde a gente se prende e a gente fica lá e não sabe mais como sair. Então, o primeiro ponto é, sim, ouvir essas vozes que dizem que eu tenho que continuar preso, que eu preciso continuar preso no meu medo, no meu orgulho, nas minhas vaidades, nas minhas arrogâncias, na minha falsa humildade, que às vezes tem gente que é tão humilde que é soberbo, que não consegue enxergar uma pessoa estendendo a mão para ela poder sair daquele lugar, simplesmente porque ela quer sair sozinha. Uma coisa que não acontece com a ajuda dos outros é você querer mudar as pessoas. Não vai acontecer. O que acontece é você mudando, logo, tudo ao seu redor muda. Então, pessoas que você gostaria que mudassem, elas simplesmente mudam porque você mudou. Simplesmente você começou a emanar uma nova energia. Você agora começa a ser uma nova pessoa. Você não precisa se esforçar para nada, para os outros. Você só precisa ter um esforço próprio, para você mesmo. E aí eu queria saber, quem já deu play? Esse play é a parte mais difícil do processo. Porque você acha, a voz dentro de você diz que você precisa estar preparado, que você precisa fazer um curso, que você precisa resolver muitas situações do passado, que você coloca um monte de argumento. A essas vozes colocam em você um monte de argumento. E eu quero te dizer, mentira. Tudo isso é mentira. Quando você decide todo dia fazer pequenas coisas, essas pequenas coisas vão se tornar grandes coisas. Quer um exemplo? Imagina que você vai deitar e você vê a torneira ligada, pingando. Aí você diz, não, é só uma pingadeira, não vai dar problema. E quando você acorda, você vai ligar o chuveiro e aí você descobre que não tem mais água. Então, aquela pequena ação da goteira criou um grande resultado. Você não tem água para tomar banho. Então, as suas pequenas ações, elas vão gerar grandes resultados. É um dia de cada vez e sim, são pequenas conquistas. Até mesmo você colocar o despertador para tocar 5 horas da manhã e você decidir que a cada 30 minutos você vai fazer algo produtivo e relevante para você e para aquelas pessoas que estão ao redor de você que precisam sentir e que precisam viver e precisam experimentar a sua nova versão. Entendeu? Então, quando você começa com essas atitudes pequenas, você vai calando as vozes.
Quando você vai enfrentando os seus medos, quando você vai enfrentando os seus argumentos, eles vão se calando. E quando ele se cala, você começa a criar uma nova projeção para você mesmo. E você passa a ouvir mais claramente uma nova voz dentro de você, que ela é como se fosse o teu treinador, o teu motivador. E ele fala assim: ei, você não pode parar. Por que você parou? Continua. Essa voz, ela vai colidir com todas as vozes de medo que você tem dentro de você. E aí você vai entender que você tem essa voz e ela você deve ouvir. Essa voz é você, a sua versão excelente, querendo tomar os palcos da vida. E o que isso acontece? Isso faz com que você comece a deixar, gente, um rastro, um cheiro agradável, um perfume agradável, um aroma agradável da sua mudança. Você começa a respirar um novo ar e você começa a deixar marcas por onde você passa, sem você precisar se esforçar para isso. E aonde você causava destruição por onde você passava, você vai começar agora a deixar um rastro de restauração, um bom perfume no ar, um perfume agradável, um perfume que perfuma o ambiente e outras pessoas vão começar a olhar para você. É de você que está saindo isso? É de você que está saindo essa virtude? É de você que está saindo esse bom, perfeito, agradável perfume? Porque quando a gente não é agradável para nós mesmos, eu costumo dizer que a gente fede. Você não está exalando um bom perfume. Um perfume de paz, de tranquilidade, de harmonia. Você está em caos dentro de você mesma, como se fosse um grande turbilhão. Um triturador de lixo que só está exalando a sujeira, o odor daquele lixo. Mas quando você toma as decisões certas para você buscar o teu processo de mudança, de transformação, esse lixo ele vai ser triturado, ele vai ser canalizado e começa a ser despejado para fora da sua vida. E quando ele começa a ser despejado para fora da sua vida, aquela voz agradável do seu treinador, ele começa a te colocar em um novo movimento e você começa a preencher esses lugares. E esses lugares, eles começam a ser preenchidos por coisas agradáveis. Porque as coisas agradáveis te traz alegria, te traz ânimo, te traz renovo, te traz esperança. E tudo isso ele tem um aroma agradável. O otimismo ele tem um aroma agradável. O amor próprio ele tem um aroma agradável. Você começa a ser uma pessoa que começa a desenvolver empatia, você começa a ser diferente. E aí não é porque você é diferente, é porque agora é você. Você na sua essência, porque não dá para você ser quem você não é. Entendeu? Então você começa a ser quem realmente você foi criado, formado para ser. E aí o que acontece? A sua história. Eu escrevi isso aqui e eu achei muito penetrante. Quando você começa a deixar esse rastro, porque esse lixo sai da sua vida, a sua história, ela começa a contar quem você é, certo? Você tem uma história. Ela começa a contar quem você é. Mas as suas marcas, elas definem quem você se torna. O caráter que você tem. A personalidade que você adquire. Aquilo que você é, a sua essência. Aquilo que te torna único e inconfundível no meio de toda a multidão, de todas as vozes. Você se torna uma pessoa insubstituível. Como assim, Suzana, insubstituível? Ninguém é substituível. Não, você, quando se torna a sua essência verdadeira, você se torna insubstituível. Porque a sua voz, ela tem uma cor, a sua voz, ela tem uma força, e é para esse tempo. E ela é para você. E ela é para todos que estão ao redor de você. É para o mundo inteiro ouvir a sua voz. A nossa voz tem um poder de mudar tudo ao nosso redor. Mas quando ela está na sintonia certa, quando ela está exalando o perfume certo, quando ela está exalando as motivações certas. O play na mudança é isso. É você começar a exalar um bom perfume. É você olhar para trás e você ver todo o seu rastro, todas as suas marcas e você se alegrar. E você não se envergonhar. E você fazer as pazes com você. Você ligar as pontes do passado à sua essência de hoje e dizer que para você mesmo, você venceu. Você, um dia de cada vez. Play na mudança. A gente se encontra por aqui.
e comece a exalar um bom perfume.